Por último, vamos falar sobre um atributo moral de Deus importante, a fidelidade de Deus. Isso me conduz a esse atributo, né, pensando em como definir a fidelidade de Deus, né? Nós temos a sua retidão, a sua santidade, o seu amor. Mas a fidelidade de Deus é quando se diz que Deus é fiel e que tem em mente é que Ele é aquele que, em quem podemos repousar em segurança. Essa é a fidelidade. Significa aquele em quem podemos inteiramente confiar. É aquele em quem podemos depender. Aquele em quem podemos esperar, sem jamais ser assaltados por qualquer dúvida e de que Ele subitamente nos abandonará e nos deixará. Ele não fará isso. Ele é fiel. A Bíblia contém algumas afirmações gloriosas sobre isso. Então ele fala que a fidelidade de Deus chega até as mais excelsas nuvens. Salmo 36:5. Ela nos diz continuamente que Deus sempre cumpre as suas promessas na Bíblia, né? E jamais anula as suas alianças. Isso está na Bíblia, certo? Ele nos diz que sempre cumprirá todas as palavras que Ele falou. Ele vai cumprir todas as palavras que saem da sua boca, como diz em Isaías 55:11. Então Deus é fiel, tá certo? Com toda certeza Ele defenderá e nos livrará de todo o mal, tá? E tudo que chega à nossa vida tem um objetivo de glorificar seu nome, de nos dar esperança e de nos ensinar. Isso está ligado à sua fidelidade. Vamos ver mais sobre a Bíblia aqui, sobre a palavra de Deus. Fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Então, seja o que for que venha acontecer, seja o que for que venha sair errado, Paulo diz que Deus é fiel. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tessalonicenses 5:23. Note ainda, fiel o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. E absolutamente certo, nada pode frustrá-lo, nada pode fazê-lo desistir do que ele prometeu, nada pode levá-lo a mudar o que propôs a nosso respeito. Se vocês, amigos e irmãos, são filhos de Deus, então seu destino final está absolutamente seguro. Por quê? Porque Ele é fiel. Há ainda outra afirmação disso, que é um grande conforto para nós. Temos pecado contra Ele, né? Não podemos perdoar a nós mesmos, não sabemos o que fazer. Contudo, Ele disse, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Ele garante o que fará, tá? Ele vai perdoar, visto que Ele diz. Ele fará, Ele disse, então Ele é fiel. Portanto, vocês não precisam, amados, ficarem preocupados. Lance a sua fidelidade sobre Ele. E digo ao diabo, que vem perturbar vocês, para dizer que ele mudou com vocês, diga a ele que nós já fomos perdoados, né? Que Deus nos perdoou, tá certo? Por causa de Cristo, porque Ele prometeu, e Ele não falha, mas o inimigo sempre vem falar que Ele falha. Nosso Senhor, certa vez, voltou-se para os seus seguidores e disse, tende fé em Deus, em Marcos 11:22. O grande e piedoso Hudson Taylor, que era missionário na China, porém sempre disse que isso não deve ser traduzido como tenha fé em Deus, e sim, apegue-se à fidelidade de Deus. E isso tornou-se o moto da sua vida, da sua obra. Naturalmente, isso é ter fé em Deus, né? Entretanto, vejam bem, se vocês põem nessa forma, tenha fé em Deus, e a ênfase parece estar na sua fé, não é essa a questão importante.
A questão importante é que Deus é fiel. A fidelidade de Deus, é isso que é importante. Não é a sua fé, mas é a fidelidade de Deus. Então confie nele. Ele é o objeto da sua fé. Então quando vocês não têm fé em si mesmo, então apegam-se à sua fidelidade, porque Deus é imutável. Então o que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, para a gente concluir esse trabalho, essa pequena exposição, Deus está integralmente e a um só tempo em cada um dos seus atributos, de modo que nós não devemos nunca devemos colocar os atributos um contra o outro. Jamais devemos constatar a santidade e a misericórdia de Deus. Deus é santo, Deus é misericórdia, sempre integralmente e ao mesmo tempo. Portanto, lembre-se de uma vez por todas que Deus em sua totalidade se acha em cada atributo, tá? E que Deus todas essas qualidades a um só tempo. Seu amor é um amor santo, tá certo? Seria uma tragédia nós esquecermos disso e colocar seu amor contra a sua justiça. Não. Tudo em Deus é amoroso. Tudo em Deus é perfeitamente justo e reto. Sempre devemos preservar continuamente em nosso pensamento a perfeição do equilíbrio que existe no ser de Deus. Então Deus não está dividido, né? Ele ama, ele é justo, ele é santo, ele é bondoso, ele é fiel, né? Tudo isso ao mesmo tempo, tá? Então uma aplicação: Deus deve ser amado devido à sua santidade, justiça, bondade, fidelidade. Não existe divisão em Deus, tá? Ele é todo santo, justiça, bondade e amor, e age com todos os atributos. Portanto, apegue-se à fidelidade de Deus. Não confie em você, confie totalmente nele. Segunda coisa, ele concede salvação, justificação e perdão de pecados por causa dos seus atributos. Pois é o Calvário, a demonstração, né, da sua santidade, da sua justiça, da sua bondade, do seu amor, da sua fidelidade, é o Calvário, né? Portanto, seja submisso e adore o Senhor, e confie no Senhor, e entregue sua vida ao Senhor, porque Ele é a nossa justiça. Amém. Que Deus abençoe.